Olá, meus queridos, que bom estarmos juntos nessa noite mais uma vez para cultuarmos ao nosso bom Deus, dar graças ao nosso Pai por tudo que Deus realmente é. Ele é o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus de misericórdia, é o Deus presente em nossas vidas e cabe a nós estarmos louvando e engrandecendo a esse Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Nós estamos juntos aqui hoje mais uma vez para glorificar e exaltar ao nosso Pai. A palavra de Deus, assim nos diz no Salmo de número 105, dos versículos de 1 ao 5, diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos e narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos do seu santo nome e alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez e dos seus prodígios e dos juízos e dos seus feitos. Então, aqui nós somos convidados, convocados a buscar esse Deus, a honrar esse Deus, a glorificar esse Deus, a exaltar esse Deus, e nós estamos aqui com esse objetivo nessa noite, de buscar a presença desse Deus vivo, desse Deus real. Como é bom realmente ter esse nosso momento durante a semana para juntos darmos essa parada e buscarmos a presença desse Deus vivo, desse Deus glorioso. Aí cabe a nós, então, estarmos orando, buscando a misericórdia desse Deus. E eu quero convidar você agora para orar comigo, buscar a presença e a bênção desse Deus para a nossa vida e glorificar o seu santo nome. Oremos ao nosso Deus. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, graças te damos, ó Pai, pela tua misericórdia, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor tem tido um cuidado especial de todos nós, e cabe a nós, ó Pai, louvarmos ao Senhor, engrandecer ao Senhor, render graças ao teu santo nome. Deus, eu quero te agradecer por essa noite, pela vida daqueles queridos que estão já conosco, daqueles que estão chegando, que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar e que a tua palavra, Deus, nessa noite, fale a cada um de nós, fale ao nosso coração. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, o teu. Boa noite, queridos irmãos. Estamos mais uma vez reunidos na presença de Deus para meditarmos juntos na palavra de Deus e crescermos espiritualmente. Esse é o alvo de Deus para as nossas vidas. Que cresçamos na graça e no conhecimento da sua vontade, do seu querer, que é tão grande e que é tão soberano em nós. Nós vamos, queridos, meditar nessa noite na palavra de Deus. E o texto sagrado para meditação nessa noite é o texto de Efésios, capítulo 1, versículos de número 1 ao 14. Eu peço que os irmãos me acompanhem na leitura da palavra de Deus. Efésios 1, de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Versículo 3, como está aqui projetado, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Oremos. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua presença e podermos meditar na Tua palavra. Que sejamos enriquecidos nessa noite, edificados por Ti e pelo Teu querer. Que possamos crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Oramos no nome do Teu Filho. Amém. Amém, queridos. Como os irmãos sabem, nós estamos no mês da Reforma. Logo no domingo pela manhã estivemos falando acerca da importância da Reforma Protestante para a vida da igreja. A igreja, num período de trevas, num período conhecido como período medieval, ela estava distante em muitos pontos, em muitas questões da palavra de Deus, né? A palavra de Deus que nos enriquece. A tradição da igreja chegou a tal ponto em que ela renegou a palavra de Deus, a Bíblia, o que é importante para nós, e acabou colocando a tradição, os concílios, né, a própria hierarquia da igreja acima das escrituras sagradas. E a Reforma Protestante, que nós estamos comemorando no dia 31 de outubro, o dia da Reforma, é, de fato, a inquietação de muitos líderes daquele período, como John Wycliffe, John Huss, homens que inclusive foram colocados na fogueira da Inquisição, e depois o próprio Lutero, como grande reformador da igreja, que estavam inquietos com respeito à negligência com respeito à palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, tem que estar acima da tradição de homens. E nós nessa noite estaremos falando de uma forma específica sobre um dos solas, né? Sola gratia, solo Cristo, sola fide, sola Scriptura, soli a Deo glória. E nós vamos estar nesta noite falando sobre somente Cristo, solo Cristo. Né? Somente Cristo é um dos grandes lemas da Reforma Protestante. Então, a data de 31 de outubro de 1517 é de grande importância para nós cristãos, e nós louvamos a Deus por isso, porque naquela época marca-se, com aquela atitude de Lutero, marca-se o dia da Reforma Protestante, ou seja, quando a igreja volta ao seu eixo. A Reforma Protestante significa isso, a volta aos princípios da palavra de Deus, que é exatamente nada mais, nada menos do que voltarmos à origem. É isso que Deus quer de nós. Somente Cristo é um dos solas da Reforma Protestante, um dos grandes lemas, postulados da Reforma Protestante. E esse texto que nós lemos de Efésios 1, capítulo 1, de 1 a 14, não foi selecionado aleatoriamente, não. Né? Ele foi selecionado porque o apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos de Éfeso, ele fala de um modo muito contundente acerca da centralidade de Cristo e da importância de Cristo para todos nós, para a vida da igreja, Cristo como centro das nossas vidas. Né? Então, a mensagem dos reformadores era cristológica, ou seja, ela estava envolvida em Cristo, ela é voltada para Cristo, e ela também é cristocêntrica. O que significa isso? Significa que a Reforma Protestante tem a Cristo como centro, e é nada mais, nada menos do que está escrito na palavra de Deus. Veja no versículo 3, como nós lemos: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Em que lugar? Em Cristo. Em Cristo que tudo acontece.
É por meio de Cristo que tudo acontece. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, segundo o texto que nós lemos de Efésios, vamos ver o que essa expressão em Cristo significa. A expressão em Cristo, então, queridos, é a chave da epístola que Paulo escreve aos irmãos lá de Éfeso. É uma expressão usada em pelo menos 14 versículos dessa carta de Efésios, pois para o apóstolo tudo converge para Cristo. Olha o versículo 10 do capítulo 1 de Efésios. De fazer convergir, né? De voltar na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Todas as coisas convergem para Cristo. Fazer convergir nele, quem? Em Cristo. Todas as coisas. Paulo diz em Romanos o seguinte, Romanos 11, 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É tudo para Cristo, porque tudo é dele, tudo pertence a ele, é por meio dele, ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor da igreja, ele é o Senhor da nossa vida. E para ele são todas as coisas. E por que em Cristo? Porque sem Cristo não há salvação. Olha o que diz o apóstolo Lucas, né? No livro de Atos, Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Olha a centralidade desse texto de Atos. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, nem o sacerdote, nem o bispo, nem o pastor, nem seja qualquer líder religioso, nem as obras boas que eu possa fazer, não há salvação. Nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus, criados para Ele. Então, queridos, não há outro nome em qual possa haver salvação, nem nos nossos méritos, nem nos santos, nem nos nossos dons, nem nas nossas orações pedindo perdão. Se não houver Cristo, nada há. Se não for por meio de Cristo, não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Porque Jesus, queridos, é o nosso único e suficiente Salvador. Como Paulo escreve para Timóteo, 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é esse? Cristo Jesus. Há um só Deus e um só mediador. Jesus é a única ponte, Jesus é o sumo pontífice. Ele é a única ponte que nos liga a Deus. Não há outro nome, não há ninguém, não há sequer nenhuma outra ponte capaz de nos ligar a Deus. Jesus é o Senhor da vida, é o autor da vida. Como diz o outro texto, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, queridos, baseados nisso, na centralidade de Cristo, que a palavra de Deus nos diz, nós podemos então meditar agora no texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4, o texto que nós nos propomos a meditar, a ler. E nós vemos, queridos, que como já lemos nesse texto, em Cristo Jesus nós somos abençoados. Olha o que Paulo diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem o quê? Abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Exatamente. Em Cristo nós somos abençoados com todo tipo de bênção. Ele é o Senhor da nossa paz. Ele é a fonte de todas as bênçãos e ele é o dom de Deus para as nossas vidas. Não há salvação, não há bênção, não há nada em lugar nenhum se não for por meio de Cristo. O ser humano sequer pode chegar-se a Deus se não for por meio de Cristo. Aliás, o sacrifício de Cristo é que nos deu acesso a Deus. Lembrando que quando Jesus expirou na cruz, diz a palavra de Deus que o véu do templo se rasgou, ou seja, aquilo que nos separava de Deus rompeu-se.
E nós, então, agora podemos nos apresentar diante de Deus, como diz o apóstolo, como diz o autor de Hebreus, podemos chegar ousadamente, confiadamente no trono da graça, porque Cristo nos dá acesso a Deus por meio da fé. Então, queridos, Jesus é aquele que nos tem abençoado. Em Cristo Jesus, nós somos abençoados. E ser abençoado significa que nós fomos postos em lugar de destaque e honra. É isso que é ser abençoado. Efésios 2:6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Juntamente com ele nos ressuscitou. Isso quer dizer que quando Cristo morreu por nós e levou sobre si os nossos pecados, ele ressuscitou. E Paulo está dizendo declaradamente que quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. E agora nos fez assentar em lugares celestiais. Mas veja a expressão novamente: em Cristo Jesus. Estamos na presença de Deus por meio de Cristo. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Quando Deus olha para nós, ele olha por meio da obra de Cristo em nós. Éramos pecadores, mortos em nossos delitos e nossos pecados, mas o sangue de Cristo nos lavou e a obra de Cristo nos purifica. Então Deus nos vê por meio de Cristo, porque Cristo é quem nos levou nele às regiões celestiais. O salmista diz que o Senhor abençoa com paz o seu povo. Nós temos paz e essa paz é de Cristo em nós. Então, queridos, em Cristo Jesus nós somos abençoados. A palavra de Deus diz mais, diz que em Cristo Jesus nós somos escolhidos. O texto de Efésios 1 que nós lemos no versículo 4. Assim como nos escolheu nele, olha novamente, é nele, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nós fomos escolhidos, queridos, e olha em que tempo nós fomos escolhidos: antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já havia nos escolhido por meio da obra de Cristo. Ou seja, Deus nos viu em Cristo Jesus sendo resgatados. Deus nos viu em Cristo caindo em Adão. E Deus nos viu em Cristo sendo resgatados. E por isso Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas é por meio de Cristo, é por meio da sua obra. O homem igual a nós, que morreu em nosso lugar. Deus eterno que se fez carne em Cristo Jesus, Jesus Cristo homem, e por isso, sendo homem, ele é o nosso representante federativo. Em Adão, todos morreram. Em Cristo, aqueles que foram eleitos e escolhidos são salvos para a eternidade. E nós fomos escolhidos para quê? Para sermos santos, porque Deus é santo. 1 Pedro 1,16, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. E para sermos irrepreensíveis também, que significa, né, ser santo, sem mácula. Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus Altíssimo, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Fomos escolhidos para brilhar, para glorificar a Deus através da nossa vida, através de nossos atos, de nossas obras, para testemunharmos de Cristo nesse mundo e para glorificarmos como luzeiros no firmamento. A expressão é essa. É como se você saísse à noite e você olhasse aquela noite escura e você olhasse então as estrelas e você visse então as estrelas brilhando. Essa é a ideia de Paulo. Como as luzes brilham à noite, as estrelas, o Senhor quer que brilhemos neste mundo para que a glória seja de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, queridos, nós somos escolhidos. Em Cristo Jesus, diz o texto sagrado que nós somos predestinados. E olha como essa palavra é profunda, versículo 5. Nos predestinou para Ele,
para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra de Deus nos diz que nós fomos predestinados para Ele, para Deus, para a adoção como filhos. Nós somos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. O Senhor nos predestinou. E o que significa predestinar? Significa destinar antes. Nós fomos destinados, como no texto anterior, na eternidade por meio de Cristo Jesus. Fomos predestinados para a adoção de filhos. Paulo diz aos irmãos de Romanos, né, aos Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito porque ele, sendo homem e sendo Deus eterno, ele é o primeiro a ser ressuscitado, né? E ele é o unigênito Filho de Deus e o primogênito entre os irmãos. Então nós podemos glorificar a Deus porque em Cristo Jesus nós fomos conhecidos e predestinados para a salvação. E olha só de que forma ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Isso significa, queridos, que Deus quer que sejamos como Cristo. Jesus é o nosso modelo de vida. Jesus é o nosso Senhor e mais que o modelo, ele deve viver em nós, porque aí podemos, de fato, brilhar e resplandecer como estrelas no céu. Poderemos, de fato, demonstrarmos ser igual a Cristo. Né? Romanos 8,30, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha o processo, olha a ordem cronológica aqui que o apóstolo Paulo diz. Nós fomos predestinados antes da eternidade em Cristo. E nós fomos então chamados. Nós ouvimos um dia a voz do Senhor e nos convertemos. E nós, sendo chamados, nós fomos justificados. Ou seja, o sangue de Jesus nos justificou diante de Deus. O sacrifício de Cristo imputado em nós nos dá agora a salvação. Fomos justificados. Não somos justos, mas fomos justificados em Cristo. E por causa disso nós somos glorificados. Como diz Paulo antes, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Haverá um dia que estaremos eternamente com o Senhor. Ainda temos muitas lutas nessa vida, vivemos os embates, os desafios deste mundo, com tantas lutas, mas nós já temos essa certeza. Nós já estamos com os nossos nomes escritos no livro da vida. É isso que Jesus disse para os discípulos: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas vocês se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Queridos, essa é uma certeza de sermos eleitos, predestinados, como diz o texto sagrado, em Cristo Jesus. E tendo essa certeza, nós não nos desmotivamos, nós não desanimamos, nós seguimos firmes, somos falhos, muitas vezes erramos, mas pedimos perdão e temos a certeza de que somos perdoados. João mesmo diz: filhinhos, rogo-vos que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, e ele intercede por nós. Então nós podemos chegarmos diante do Senhor, reconhecermos que somos pecadores, porque o somos, e pedirmos a remissão e o perdão dos nossos pecados, porque o Senhor nos escolheu para ele. Queridos, em Cristo Jesus nós somos predestinados. É o que diz Efésios capítulo 1, versículo 5. Em Cristo Jesus também nós somos redimidos. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que é redimir? Né? Em Cristo Jesus nós somos redimidos. O que significa isso? Significa isentar, livrar, libertar do cativeiro, pagando o resgate, alforriar, redimir, resgatar. Nós em Cristo Jesus nós fomos resgatados, como eu já disse, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, enviando Jesus, nos ressuscitou, nos perdoou, ou seja, nós fomos livrados da condenação, estávamos condenados, mas Cristo nos redimiu.
ele nos resgatou. E como ele nos resgatou? Fazendo-se pecado em nosso lugar. Sem pecado, Cristo Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele sofreu a punição da morte, porque diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Cristo morreu, por isso ele morreu. Ele morreu para que pudéssemos viver, para que tivéssemos vida em seu nome, como diz João. Pelo seu sangue, o sangue de Cristo, nós fomos redimidos. Lucas 24, 47. E que em seu nome, de Jesus, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, arrependimento, com arrependimento, que é a obra do Espírito Santo de Deus em nós, nós temos os nossos pecados perdoados por causa do seu sangue. E quando diz sangue aqui, é o sangue derramado mesmo. Jesus foi derramado como cordeiro que morria na festa da Páscoa e representava o pecado do povo, a morte do povo. Jesus, sendo santo, foi sacrificado em nosso lugar e por isso nós somos redimidos. Hebreus 9,15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte por remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Então, aqueles que são chamados, os cristãos, aqueles que o temem, eles, por meio da aliança da morte de Jesus, nós fomos então resgatados, redimidos, fomos perdoados. Cristo morreu em nosso lugar. É isso que significa a palavra remissão. Fomos resgatados por meio do seu sacrifício. Em Cristo Jesus, queridos, também nós fomos feitos herança. Versículo 11 de Efésios 1. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Feitos herança. Nós somos herança, herdeiros. Nós somos herdeiros do reino dos céus, herdeiros da salvação por causa de Cristo Jesus. Pela morte de Cristo, nós fomos feitos herança do Senhor. Olha o que diz Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Jesus, de fato, queridos, é o único Filho de Deus, o unigênito, o único Filho de Deus. Mas por meio da sua encarnação, vivendo como nós e morrendo em nosso lugar, nós também nos tornamos filhos. Vede o amor de Deus por vós. Vede como nos amou o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia também nos diz que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, queridos, quando aceitamos a Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós reinaremos com ele, diz o apóstolo Paulo. Com ele nós viveremos e com ele nós reinaremos por causa da misericórdia dele. Não há nenhum mérito em nós. Não há nada em nós que nos faça melhor que qualquer um ser humano sobre a terra. Foi a graça de Deus, o sangue de Jesus que nos cobriu. E esse texto também nos fala sobre a graça de Deus, né? É a graça do Senhor que nos fez herdeiros do reino dos céus por meio de Cristo. E finalmente, queridos, no texto de Efésios 1:14, em Cristo Jesus nós somos selados com o Espírito Santo. E essa é uma grande promessa. Versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Jesus
quando subiu aos céus, na ressurreição, ele diz, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele, o Espírito Santo, não virá. E quando ele vier, ele nos fará lembrar de tudo que Jesus nos ensinou, ele estará conosco e ele estará intercedendo por nós. Cristo, né, vivendo em nós por meio do Espírito. E é exatamente isso. Nós fomos selados por meio do Espírito Santo. Essa palavra selo lembra quando um rei selava uma carta para que aquela carta fosse validada, então, como a carta original do rei. Então, nós fomos selados com o Espírito Santo até o dia do resgate, ou seja, fomos marcados. Nós sabemos que o Senhor vai nos resgatar, que estaremos eternamente com Ele, porque fomos selados com o Espírito Santo da promessa que está conosco. Você sabe o que é um selo, né? As cartas, hoje a gente manda carta por e-mail apenas, mas as cartas, elas têm um selo. Quando você vai escrever alguma carta, você compra lá o selo, você sela aquela carta, e aquela carta, então, está provando que o preço dela foi pago, para que ela chegue ao seu destinatário. E esse selo é a prova de que está pago e garantido que vai chegar ao lugar certo. E assim, Jesus nos enviou o Espírito Santo, nos selando para o dia da promessa. Nós temos a certeza, o dia está marcado quando estaremos eternamente com Cristo. Se ele vier antes, em vida, ele nos resgata. Se morrermos, estaremos morrendo com Cristo, estaremos eternamente com ele, porque fomos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Efésios 1,14, que é um penhor. O penhor é uma garantia, né? Quando você vai penhorar alguma coisa, você pega o dinheiro e deixa alguma coisa em penhor. É a garantia que você vai pagar aquilo. Né? Então, exatamente, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que seremos resgatados como propriedade que somos de Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em nós. Não sabeis que sois santuários de Deus? Diz lá o apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Essa é a certeza. O cristão sabe que o Espírito habita nele e vive nele e o fortalece em todas as circunstâncias. Efésios 2,22, Paulo diz que somos habitação do Espírito Santo, no qual também nós juntamente estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Pedro também diz que nós somos templo espiritual, pedras vivas, templo edificado para o louvor da glória de Deus. Paulo em Romanos 12 também diz que nós fomos chamados, então, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isso? É a certeza que o Espírito Santo de Deus habita em nós, louvando, adorando a Deus. Cristo vive em nós, somos selados com o Espírito Santo da promessa até o resgate daquele dia. Queridos, que nos lembremos então, em Cristo Jesus, que é um dos 5 solas grandes, né, da Reforma Protestante, nós lembramos então de somente Cristo. Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, só nesse trecho de Efésios 1,14, nós vemos que nós somos abençoados, nós vemos que somos escolhidos, nós vemos que somos em Cristo Jesus predestinados. Em Cristo Jesus nós somos redimidos, nós somos feitos herança e somos selados com o Espírito Santo em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus e Cristo Jesus nos santifica, nos justifica, nos prepara e nos garante que estaremos eternamente na glória eterna por meio dele. Selados com o Espírito Santo, com o penhor do Espírito Santo em nós, para a glória eterna. Terminando com 1 Coríntios 2,9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Não, olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Então, queridos, diante de todas essas garantias em Cristo, de sermos abençoados, escolhidos, predestinados, redimidos, feitos herança, selado com o Espírito Santo, caminhamos a nossa vida com otimismo. O Senhor nos amou e nós devemos agora viver para a sua glória, esperando o grande resgate naquele dia. Não importa que dificuldade enfrentemos, não importa que desafio vivamos, o Senhor está conosco. Em Cristo Jesus, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco e de que fomos comprados, resgatados e estaremos eternamente com o Senhor. Que haja em nosso coração alegria, que possamos render graças sempre ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem dado, por tudo aquilo que temos dele recebido. Que os nossos corações, queridos, se alegrem no Senhor Jesus e que nossas vidas sejam vidas para Ele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Oremos, queridos, neste momento, dando graças ao Senhor. Obrigado, Pai, pela meditação na Tua palavra, por aquilo que aprendemos de Ti nessa noite, ó Deus. Que possamos, ó Deus, viver uma vida que Te agrade, que possamos compreender a importância de Cristo Jesus, que a nossa vida seja cristocêntrica, centrada em Cristo, que a nossa teologia seja, ó Deus, de fato, voltada para Cristo, uma teologia, Senhor, que volte-se a Cristo Jesus e a importância dele para as nossas vidas. Que não possamos viver achando que temos alguma coisa de nós mesmos, que os nossos talentos nos levam a Deus, isso tudo não nos leva a Deus. É Cristo Jesus. Te louvamos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma boa noite na presença de Deus e que possamos viver sempre para Cristo. Cristo Jesus em nós, diz a palavra de Deus, a esperança da glória. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.